Nós estamos vivendo aí um tempo em que tem se falado muito sobre guerras. Nós temos medo, talvez, de uma nova pandemia aparecer. Quando você vê aí na TV que surgiu um novo vírus, né? Alguns já ficam preocupados. Será que vai ser grave dessa vez? Será que vai ser como a pandemia passada? Há uma grande instabilidade política, não apenas do Brasil, mas no mundo inteiro. Desastres naturais vêm acontecendo. E quando nós olhamos no noticiário, você abre o noticiário do dia a dia, são notícias não boas que você vê, não é verdade? Você não olha no noticiário e abre e vê notícias boas. A maioria das notícias são notícias ruins. E algo que as pessoas têm me perguntado bastante é: será que está chegando o fim? Será que está chegando o fim, pastor? Aí eu vou te dizer, sim, está chegando. Cada vez está mais perto do fim, viu? Cada vez se aproxima. Mas será que tudo que nós temos ouvido é verdade? Tem muita gente aí querendo ganhar like, né? Querendo aumentar seu número de seguidores. E tem aproveitado esse momento para espalhar notícias. Notícias sobre o fim dos tempos. Aliás, a teologia, né, do fim dos tempos, todo mundo tem aí uma visão escatológica sobre como será o fim dos tempos. O que é que vai acontecer? E eu quero olhar com você para a palavra de Deus e ver o que é que a Bíblia nos fala sobre o fim dos tempos, o que nós precisamos estar atentos, como nós precisamos estar atentos. E eu já queria destacar aqui uma frase de John Stott, que ele diz assim: a escatologia bíblica não nos foi dada para alimentar especulação, mas para promover santidade e a urgência missionária. Promover santidade e a urgência missionária. Quando pensarmos no fim dos tempos, nós precisamos pensar nessas coisas. O quanto nós estamos cumprindo o nosso chamado. Quando você viu essa notícia, o que você pensou? Quando você ouviu falar sobre a guerra na Rússia e na Ucrânia, quais são os interesses que estão por trás dessa guerra? Por que essa guerra está acontecendo? Quando você viu essa notícia, guerra Israel versus o Irã, e agora nós temos um novo país aí no meio desse conflito que se chama Estados Unidos, a maior potência do mundo, né? Falando agora em preparo para uma guerra, né? Os Estados Unidos está ali em primeiro lugar, maior arsenal de guerra. Você viu a ação que eles tiveram recentemente, mas quando pensamos nessa guerra, como é que está o seu coração aí, pensando então, já está próximo, vai estourar a terceira guerra mundial? Quem foi que disse que Jesus vai voltar depois da terceira guerra mundial? Quem foi que disse que não pode haver a quarta guerra mundial, a quinta, a sexta, a sétima guerra mundial? Bem-vindo ao mundo dos vivos, um mundo instável. Nós não sabemos o que acontecerá no dia de amanhã. E a própria Bíblia diz a mim e a você: basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu fui dar uma pesquisada para ver quantos países estão em guerra, de forma direta, envolvidos em guerra. 42 a 46 países, né? Porque existem guerras civis, né? Guerras políticas internas acontecendo, então aproximadamente entre 42 a 46. Mas de forma indiretamente, aproximadamente 96 países estão envolvidos em guerra. São muitos países, né? A gente olha, os que estão em destaque são esses que eu citei aqui. Mas há outros países enfrentando guerra. Aliás, nos tempos de Jesus haviam guerras. Muitas guerras aconteceram. A Bíblia relata guerras em que o povo hebreu estava envolvido, o povo de Israel está envolvido. Mas o que essas guerras significam? E pensando nesse cenário, nós vamos lá para Mateus capítulo 2. Vamos ler primeiro na Bíblia, Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1. Jesus, ele profetiza sobre a destruição do templo que aconteceria,
mas ele também fala sobre a sua volta. Quais são os sinais? E eu quero destacar estes sinais hoje, sinais da volta de Jesus. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, aqui. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Jesus olha e diz: vocês estão vendo tudo isso? Perguntou. Em verdade lhes digo que não ficará pedra sobre pedra até que seja derrubada. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão essas coisas. Qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Jesus respondeu: tenham cuidado de que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Vamos para o próximo texto. Ainda estamos aqui em uma concordância bíblica, se você não percebeu, né? Estamos vendo que Jesus falou o que aconteceu mais na frente, e agora o apóstolo Paulo dizendo: irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor, os que o admoestam. Não é esse texto. Tem algum versículo aí que está errado. Volta lá no slide, por favor. Acho que é 2 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2. Capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e às épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles, como as dores de parto a uma mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Amém e misericórdia. Tão certo quanto 1 mais 1 é 2, Jesus Cristo voltará. Amém? Mas você não sabe o dia, nem a hora, nós não sabemos, os anjos não sabem, nem o próprio Senhor Jesus, não foi anunciado a ele, mas é certo que ele voltará. E enquanto Jesus não volta, o que é que nós devemos fazer? Qual é o nosso chamado? Talvez enquanto ele não volta, nós estamos fazendo como os discípulos naquela época. Nós estamos pedindo sinais, dizendo: Senhor, o Senhor já vai voltar? Será que é isso mesmo? Será que é agora, nessa grande guerra que eu acho que vai acontecer, que o Senhor vai voltar? Será que é isso mesmo? E aí aqui eu deixo para você pensar sobre isso. Não construa a sua teologia escatológica com base em medo, ou por curiosidade mórbida, por medo da morte. A palavra nos chama a vigiarmos e não a especularmos. Nós especulamos muito. Nós especulamos que, porque agora é aí, a nação de Israel já é o sinal dos fins do tempo. Irmãos, há 2000 anos atrás, Israel, aquele povo, ele se envolve em conflitos e guerras. Milhares e milhares, aliás, bilhões, trilhões de pessoas já passaram pela terra e guerras estão acontecendo. Lembrem-se que nós já estudamos a carta de 1 e 2 Coríntios. Nem todos que são de Israel são Israel. Vocês entenderam o que eu disse? Se não entendeu, pede misericórdia. Nem todos que estão na nação de Israel são Israel de verdade. A nação de Israel que nós vemos nos dias de hoje, nós vamos orar pelo povo que está ali, pelo povo hebreu. Vamos orar por todas as nações. Mas sai dessa crise aí de crente, de ficar olhando e dizendo assim: porque é essa a nação de Israel, e eu tenho que orar, porque agora é o sinal. Porque não é esse o sinal. Não é esse. Nem toda, você entendeu? Nem toda Israel é a Israel verdadeira. Amém?
nós hoje, pela misericórdia de Deus, por meio de Cristo Jesus, fazemos parte do povo de Israel. Você está entendendo? Ou causou confusão na sua cabeça? Mas nós não somos Israel ao mesmo tempo. Israel de ventre. Nós não temos os costumes do povo de Israel. Nós não seremos salvos porque nascemos de um ventre judeu, de um ventre de uma israelita, de uma hebreia. Não é isso. Por isso esteja atento, vigie. Jesus respondeu: cuidado, cuidado para que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tem muita fake news espiritual aí circulando nas redes, circulando nas nossas cidades. Tem muitas igrejas com costumes judaicos, ensinando, falando de Deus, falando do nome de Jesus, mas não são representantes de Jesus. Dizendo que o homem tem que usar o quepá, que tem que tocar o chofar, que tem que colocar esqueci qual que é o nome, que coloca sobre o pescoço aqui. Tá bom, você nem me ajuda, tá bom. É isso aí, entendeu? E mais outras coisas. Mas para você ser recebido pelo Senhor Jesus, por Deus, melhor dizendo, você não precisa adotar costumes, tradição do povo judaico. Você precisa apenas receber Jesus como Senhor e Salvador. É mais simples do que parece, mas é mais desafiador do que parece também. Porque seguir a Jesus é andar na contramão do mundo. Há muitos que já surgiram dizendo: eu sou o Cristo. Tem um camarada aí que se levantou agora, dizendo que ele é o Messias, que ele é o enviado, que ele vai reconectar aí todo mundo com Deus, e já tem um grupo de pessoas seguindo eles. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Vamos ver na Bíblia o que a palavra de Deus nos diz. Que ninguém os engane de modo algum, porque aquele dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Este que se opõe, se exalta acima de tudo, e que se chama Deus ou é objeto de culto, chegando até a sentar no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. Não se lembram de que eu costumava falar dessas coisas quando ainda estava com vocês? Nós estamos falando aqui da apostasia. Apostasia. Quanto mais o tempo tem passado, mais nós encontramos pessoas apostatando a fé. E não se assuste com esses fatos, porque tudo isso são apenas sinais de que o fim se aproxima, mas ainda não será o fim. O próximo texto, por favor. Ainda não é o fim. E talvez você vai ver isso acontecer e vai dizer assim: meu Deus, e agora? O fim vai demorar quanto tempo mais? Uma semana? Um mês? Um ano? A Bíblia não fala quanto a gente não olha, não consegue, na nossa compreensão, perceber essa distância de tempo. Mas nós encontramos a afirmação bíblica: filhinhos, esta é a última hora. Como vocês ouviram que o anticristo vem, assim muitos anticristos já têm surgido. Há quantos anos a gente está falando atrás? Aproximadamente 2000 anos atrás. Olha o que ele diz. Como vocês ouviram que o anticristo vem, assim. O que diz aqui? Eu acredito que eles no passado, eles já tinham essa mesma expectativa que nós temos de olhar e dizer assim: meu Deus, já tem muitos anticristos que surgiram agora, então o Senhor já vai voltar talvez, e não demora muito, porque também, lembrem-se disso, você escolhe como você vai falar. Igreja primitiva ou igreja apostólica, eles sofreram grande perseguição. Os nossos irmãos em Cristo, lá no princípio, eles também sofreram grande perseguição. Por isso sabemos que esta é a última hora.
aqui esse texto me faz lembrar que há um senso de urgência. Jesus Cristo vai voltar. Embora eu tenha aberto aqui vários parênteses para dizer assim, olha, né? Parecia que ia voltar lá atrás, não voltou. O sinal está parecendo que vai voltar, mas talvez ainda não seja agora. A questão é, você e eu, nós não sabemos quando tudo isso vai acontecer. Você não sabe quando você vai ser promovido, para melhor ou para pior. Para melhor se você estiver com Cristo, para pior se você estiver sem Ele. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pode voltar lá nos slides. Então lembre-se disso. Há sinais. Deus está dando sinais a mim e a você, mas cuidado com as fake news espirituais. O engano espiritual é o maior sinal de que nós estamos nos últimos dias. Essa é uma expressão de John Piper. O engano espiritual é o maior sinal de que estamos nos últimos dias. Com uma aparência de religiosidade, pessoas nos estendem a mão com amor, com um olhar de misericórdia. Vão até a porta da sua casa, batendo na porta da sua casa, com um falso ensino doutrinário, falando em nome de Jesus, falando em nome de Deus, mas é um falso ensino, não é o ensino verdadeiro, não é a verdadeira palavra de Deus. E diante de todas essas situações, Jesus continua discursando e ele fala, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que as coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o quê? Em que momento da história você acha que nós estamos? O início das dores? Será o meio? Ou já passamos do meio e estamos chegando mais para o fim? Eu não sei. Eu não posso afirmar, mas eu posso dizer o que Jesus disse. Não fiquem alarmados. Não tenham medo. Não se desesperem. É necessário que essas coisas aconteçam. Irmão, você deseja que Jesus volte? Você deseja? Eu estou vendo que tem gente com medo aqui. Ai, mas como vai ser quando ele voltar, né? Se você deseja que Jesus volte, então, ore para que essas coisas aconteçam. Veja só. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Mas é necessário. No mundo nós vamos enfrentar aflições. Você vai ver pais se levantando contra filhos, filhos se levantando contra pais, nação se levantando contra nação, reino contra reino. Essas coisas vão acontecer. Lucas capítulo 21, versículo 9 ao 11. Jesus, aqui é o mesmo contexto, né? Só que na visão de Lucas. Observe o que Lucas traz para mim e você, quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente, não vem imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos. Vocês viram que teve até um grande terremoto agora mesmo no Irã, essa semana passada? Teve um grande terremoto, se não me engano, magnitude 5. Né? Está acontecendo terremotos no mundo inteiro. Fomes, está acontecendo fome. Tem países que estão em guerra por causa de comida. Pestes em vários lugares. Acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. De vez em quando, né, tem algumas coisas aí nas redes sociais, até difícil de acreditar agora, porque a IA avançou tanto, né? Estão fazendo até vídeo de Moisés, dando os avisos da semana das igrejas agora,
né? Então é difícil agora de saber o que é verdadeiro e o que não é. Então não se espante de ver aí talvez um vídeo, né, dizendo: igreja, eu sou Jesus de Nazaré, né, estou aqui avisando vocês, né, e sejam todos orando, porque eu voltei, né, e ainda assim, ó, fazendo um selfie. Pode não ser verdade, cuidado. Mas os sinais vão surgir. Antes, porém, de tudo isso, mas olha só o que ele diz. Antes, porém, de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Amém? Ah, misericórdia, né? Misericórdia. Você não quer que Jesus volte? Você quer ou não quer, irmão? Eu quero, mas eu não quero ser preso, né, pastor? Eu quero, mas eu não quero ser perseguido. Mas é verdade que a perseguição, ela mostra quem nós somos. A perseguição vai revelar quem é cristão e quem não é. A perseguição vai revelar aqueles que amam ao Senhor e quem não ama. É o que eu costumo dizer aqui na igreja, né? Nos tempos bons, gente, é fácil ser crente no Brasil. É fácil ser religioso no Brasil. Vai para a Coreia do Norte ser cristão. Vai para a China. Vai para a China. Vai para a China, irmão. Quem quer ir para a China? Você não quer, né? Dizer assim, eu só vou se for para trabalhar, né? Se for para ganhar um bom salário, tem muitos indo para lá por esses motivos. Mas para ser missionário, para anunciar o Evangelho, vai no outro texto, irmão, por favor, para anunciar o Evangelho. O que nós estamos fazendo, o quanto nós temos dedicado o tempo que nós temos, que se chama hoje para fazer a vontade de Deus. Sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. Esse texto ele está falando sobre como a criação percebe esses sinais dos fins dos tempos, né? Ela sofre como em dores de parto. Pode voltar lá nos slides, por favor. Obrigado. Estava precisando de água, viu? Vamos ler o texto? Vocês... Perdão, não é esse. O próximo. Aqui. Aqui. Então... Se é para chorar a mãe de alguém, é melhor que chore a mãe do outro, né? Não é isso que se fala geralmente? Se é para sofrer alguém, que seja a família dele. É mais ou menos assim, se eu tiver de entregar um cristão que não seja da minha família, né? Eu entrego dos outros. Se eu tiver que trazer condenação e destruição sobre família, que não seja a minha. Quando o texto fala sobre o amor de muitos que vai esfriar, eu acredito que tem gente que vai usar esse argumento de dizer assim, não, mas eu estou cuidando da minha família, né? Mas está entregando os outros, está fazendo mal a outras pessoas. Entenda que diante de Deus você pode até dar um jeitinho para fazer algo na sua mente que você está fazendo para Deus, para que o nome de Deus esteja em evidência, para que o nome de Cristo se espalhe até os confins da terra. Mas quando Deus ele olha para mim e para você, Ele vê o nosso coração. Ele vê a intenção. Deus ele não precisa que você esteja tentando dar um jeitinho, que você crie estratégias humanas para que o nome dele vá até os confins da terra. O que nós precisamos nos manter firmados e convictos de entender que o que converte, o que convence os corações é a palavra de Deus e não a estratégia humana. Nós precisamos nos manter firmes na palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai cumprir os propósitos que estão no coração do Senhor. Quando nós começamos a olhar muito para fora
E queremos trazer coisas de fora, para querer mudar a realidade da igreja, para trazer mais pessoas, nós estamos no caminho errado. Eu penso, de fato, o quanto Jesus tinha de tecnologia lá atrás, e ele alcançou multidões. O que ele precisava? O que ele fez? Ele falou da palavra. Ele anunciou, é chegado o reino dos céus. Multidões iam até Jesus. Nós precisamos nos manter fiéis à palavra. Não fiquem alarmados. Não fiquem alarmados com a ansiedade coletiva que acontece nesse tempo. Tem muita gente adoecendo, ficando ansioso, preocupado, porque a guerra aconteceu agora, e agora o combustível vai ficar mais caro, e agora a comida vai ficar mais cara. Parabéns, irmão, é o final dos tempos. As guerras e os desastres são como as dores de parto, mas não são sinais definitivos do fim. Isso vai passar, amém? Agora você deu um amém, né? Vai passar, mas quando eu perguntei se você já quer subir com Jesus, você não falou. Tá bom. O mundo está piorando, mas ele está melhorando ao mesmo tempo. Piorando na sua corrupção, mas está melhorando na propagação do Evangelho. Você consegue perceber isso? O quanto nós avançamos na propagação do Evangelho? Embora as estatísticas do IBGE não falem de um aumento de número de cristãos tão expressivo quanto nós esperávamos, mas aumentou consideravelmente o número de brasileiros que ouviram a mensagem de salvação nos últimos anos e que rejeitaram essa palavra. Se tem acesso hoje na mão, aqui num celular, um amigo envia lá pelo WhatsApp um versículo, manda uma mensagem, um corte de uma mensagem, e as pessoas estão ouvindo. O Evangelho está se espalhando até os confins da terra. Não fiquem desesperados com o que está acontecendo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 e versículo 20. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 e versículo 20. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo. Por isso o mundo os odeia. Mas a gente quer ser querido, né? A gente quer ser querido. A gente quer ser querido pelos governantes, a gente quer ser querido nos ambientes em que nós vamos, no meio da sociedade. Mas talvez se nós formos queridos demais por todo mundo, talvez nós estamos no caminho errado. Talvez nós não estamos cumprindo a nossa missão. A igreja de Cristo Jesus, ela não foi chamada para ocupar lugar e posições no meio político. Nós fomos chamados para anunciar o Evangelho. Nós fomos chamados para poder colocar o dedo, viu, e dizer assim, não é esse o caminho, vocês precisam se arrepender. E não para compactuar com as obras das trevas. E eu não estou dizendo que é pecado um cristão estar envolvido em questões políticas. Não, eu acredito sim, que nós precisamos nos envolver, nós precisamos estar envolvidos. Mas o quanto nós nos envolvemos e não caímos. O quanto nós vamos nos envolver e conseguimos permanecer de pé para cumprir o nosso chamado. O quanto nós, de fato, estamos cumprindo o nosso chamado como cristãos. Nós vimos hoje pela manhã que o julgo desigual, vocês lembram disso? Julgo desigual. Quem está em julgo desigual, há uma incompatibilidade. Como que você consegue, como que a igreja vai conseguir caminhar com uma organização corrupta? Como que nós vamos conseguir caminhar dessa forma? Não é possível. Pode avançar, colocar o próximo texto. É interessante pensar sobre isso, porque nós muitas vezes achamos que, não, mas é assim, pastor. Isso faz parte. Está tudo bem, pastor, porque isso já faz parte. A Bíblia diz que todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A Bíblia não diz que o mundo vai amar a igreja de Jesus. A Bíblia não diz que nós vamos ser queridos pelo mundo. Não. A Bíblia diz que nós seremos perseguidos. Perseguidos.
Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Ele está falando a Timóteo que ele deve fazer o quê? Perseverar, independente das circunstâncias. Persevere, irmão. Você vai ser perseguido. Eu serei perseguido. Todos nós vamos passar por aflições. Mas nós precisamos perseverar no Senhor. Que ninguém os engane de modo algum. Porque aquele dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Pode voltar lá nos slides, por favor? Nós falamos muito sobre o anticristo vai vir, o anticristo está vindo. Outros já diziam, eu acho que é o Elon Musk, né? É ele o anticristo que está vindo. Só pode ser o Elon Musk, eu acho que é porque ele que está aí, conseguindo o domínio. Não, é o Papa, com certeza. Eu acho que agora é esse Papa o anticristo. Irmão, eu não sei. Eu não sei quem é. Nós não sabemos. Mas uma coisa posso afirmar, já há muitos apóstolos. Há pessoas no nosso meio. A saúde espiritual da igreja se mede pela sua resistência ao sofrimento. Nós vamos passar por sofrimentos e aflição. Mas a nossa perseverança é o que revela se somos igreja de verdade. Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Todo esse contexto que você viu até agora, epidemias, pandemias, falsos profetas, guerras, reino contra reino, nação contra nação, pode colocar o texto de Hebreus, nação contra nação, né? Famílias que se levantarão umas contra as outras, tudo isso é real. Já está acontecendo no mundo. Em países em que as pessoas sofrem perseguição por causa do evangelho, isso já acontece. Portanto, nós precisamos perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Vamos ler juntos agora, pois em breve amém? Nós cantamos a canção agora, ela é linda, né? Lutamos com armas de fé. É isso. A nossa luta não é contra pessoas. O problema não são pessoas. O problema é o pecado. As pessoas não são nossas inimigas. O seu pai, os seus irmãos, aqueles que ainda não conhecem o evangelho, eles não são os nossos inimigos. Nós precisamos orar. Nós precisamos falar do amor de Deus. Nós precisamos anunciar que Jesus está voltando. Quanto ao dia e a hora, eu não sei quando vai acontecer. Mas uma coisa eu sei, o que Jesus disse: o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Apocalipse 2:10, não tenham medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão para que sejam provados. E vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Mas seja fiel até a morte, e eu darei a vocês a coroa da vida. Estamos em Apocalipse. Aí sim, né? Eu gosto de Apocalipse porque eu sei que no final o meu Redentor virá. E que não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais choro, nada disso mais haverá. Nós estávamos com a Johanna tomando café e ela falava sobre morte e ela disse: eu quero ir para o céu, mas agora ainda não, quero viver bastante, né? Eu quero viver bastante. Eu disse: por quê, filha? Ela disse assim: não, porque eu ainda sou muito criança. Eu acho que foi isso, né, que ela disse: eu sou muito criança. Eu disse assim: filha, mas quando você for
vai ser muito bom, vai ser a melhor coisa. Porque o que espera você lá é muito melhor do que a gente vive aqui. É incomparavelmente melhor. Estar com o Senhor é o melhor. Só que a nossa visão tão limitada, a gente pensa assim, não, o melhor de tudo é eu continuar tendo o emprego que eu tenho, o salário que eu tenho, os meus filhos que eu quero ver crescer, a minha esposa, não, se eu morrer, minha esposa é jovem, ela vai casar de novo, né? Ah, não, morrer agora não, né? Então são essas nossas percepções humanas. Aí aqueles que, infelizmente, acabam adoecendo, estão doentes, aí já pensam assim, o melhor de tudo é eu morrer, porque se eu morrer, está tudo resolvido. E também não é. A morte, tirar a própria vida não é a solução. A solução está em Jesus. Ele é a resposta. Ele é a resposta para o seu passado, para o seu presente e para o seu futuro. Jesus é a segurança eterna. E a segurança eterna, ela se evidencia pela nossa perseverança. As tribulações que o mundo está enfrentando e vai enfrentar, é apenas para testar a nossa fé. Nós estaremos apenas sendo provados. E enquanto nós somos provados, nós precisamos perseverar. A consequência de tudo isso que nós estamos vendo é que o Evangelho, ele deve continuar sendo pregado. E o sinal decisivo do fim é esse. Veja comigo. E este Evangelho do Reino será pregado. Vamos ler juntos, vamos lá. E este... Quando que virá o fim? Quando o Evangelho for pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Mateus 28, 18 ao 20, nós vamos ver esse chamado à grande comissão. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas. É o nosso chamado, anunciar salvação, anunciar que Jesus é o Salvador, Ele é o Redentor. E há uma promessa, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Interessante, né? Porque ele fala, quem está falando aqui é Jesus. Ele fala qual é a nossa missão. E aí tem um ponto, né? Ensinando-nos a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. Ponto seguido aqui, né? E aí ele disse, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ele está dizendo, quando vocês concluírem aquilo que eu chamei vocês para fazerem, discípulos, anunciarem o Evangelho, aí sim, eu voltarei. Pode avançar o próximo texto. A igreja tem um chamado, e o nosso chamado é esse. Anunciar o Evangelho, anunciar que é chegar no reino dos céus, porque um dia, isto aqui que nós estamos anunciando nessa noite, vai acontecer. Essa é a visão de João. Depois disso, olhei e eis que diante de mim havia uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e folha de palmeira nas mãos. Eles clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e das 4 criaturas viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo amém. O louvor e a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Isso vai acontecer. Eu quero estar lá. Eu quero ser esse que faz parte. Eu quero fazer parte desse grupo de pessoas. Povos, tribos, línguas, nações. Nós estaremos lá. Hoje nós já somos aqui,
Aqui nós temos pessoas de outros lugares do mundo, pessoas que falavam outras línguas, de outros povos. Agora imagina como vai ser lindo naquele dia, todos nós diante do Cordeiro cantando, louvando, adorando ao Senhor. Mas lembre do que Jesus disse, nós precisamos perseverar até o fim. A perseverança é um sinal de que nós pertencemos a Jesus. Não se desesperar é um sinal de que nós pertencemos a Jesus. Não entrar no desespero é um sinal de que nós pertencemos a Jesus. Diante de tudo que você viu e ouviu até agora, e vai continuar vendo nos noticiários, a nossa resposta ao fim dos tempos não é medo, mas missão. Precisamos evangelizar com urgência. Precisamos investir mais em missões. Precisamos investir nos missionários que estão no campo. Quantos por cento do que você tem nas suas mãos, você investe em missões? Qual o percentual que você tem investido em missões mensalmente? Quanto você investe para abençoar um missionário que está no campo? Nós estamos num período de campanha de missões estaduais da Convenção Batista Paranaense. Você pode entrar lá e fazer a sua oferta diretamente para missões estaduais. Vez ou outra nós passamos aqui vídeo da missão de Portas Abertas. Vocês veem ali a chave Pix, você pode investir na missão de Portas Abertas. O que importa é que nós não podemos nos calar. Nós precisamos anunciar Jesus. Estar aqui aos domingos e ter esse tempo aqui de comunhão com vocês é bom demais, é maravilhoso. Ter esse tempo de comunhão aqui é bênção demais. Mas nós cumprimos a missão quando nós estamos lá no dia a dia, nas escolas, no nosso ambiente de trabalho, quando você vai ao mercado, quando você vai no posto de combustível, qualquer lugar que você vai, aonde quer que você esteja, tudo que você fizer, faça para glorificar a Deus. Tudo que nós fizermos. Se você não está fazendo missões, você não está andando segundo a vontade do Senhor. Diante de tudo que você viu também até agora, talvez você pense, então Jesus ele está sentado na destra do trono, só vendo tudo que está acontecendo. Não. Jesus ele não é o espectador da história, ele é o Senhor da história. Jesus ele estava no início de todas as coisas e ele estará também no fim de todas as coisas. Ele está presente em todo o tempo. Ele anunciou o que viria para que a igreja viva em esperança ativa, não para que a gente fique com medo. Quando alguém chegar com você e disser assim, e aí, você acha que o mundo já está chegando ao fim dos tempos? Aí você diz assim, sim, está chegando, mas eu sei que o meu Redentor vive, e no final de tudo ele se levantará em meu favor, aleluia. Eu sei disso. Eu sei que ele vai voltar e vai ser a melhor coisa, vai ser o melhor para mim. Mas ele vai voltar numa hora em que eu não sei. Vocês lembram que eu acho que eu contei aqui recentemente, não foi na classe de discipulado não, mas eu contei que eu pensava assim, né? Eu não sei a hora que Jesus vai voltar, não sei como vai acontecer, mas eu espero que quando ele voltar, que dê tempo de eu dizer assim, Senhor, me perdoa por todo meu pecado, no nome de Jesus, amém. Era isso que eu imaginava, né? E por que eu pensava isso? Porque o meu coração não estava inteiro diante do Senhor. Porque eu estava caminhando apenas numa religiosidade, numa vida religiosa, porque é isso que a gente faz. A gente, quando não está caminhando em sinceridade diante de Deus, a gente fica procurando formas de pensar, como eu posso me livrar do castigo, da condenação? Como eu posso me livrar? O ministério de louvor pode vir. Como eu faço? O que é que eu faço para me livrar? E sabe que Cristo, ele predisse tudo com exatidão. Ele vai voltar, irmão, eu não sei quando, mas eu quero concluir dizendo, não viva ansioso, viva preparado. Não se deixe enganar, permaneça na palavra. Não abandone a fé, persevere até o fim. Não se esconda, pregue o evangelho, em tempo e fora de tempo.
Essa mensagem de hoje é um alerta para mim e para você. Nós estamos no fim dos tempos. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Cada dia mais se aproxima a volta de Cristo. Eu não sei quando Ele voltará. Mas eu sei que enquanto isso não acontece, eu não vou me calar. Eu não posso me calar. Não podemos nos calar. Precisamos avançar. Precisamos perdoar. Muito bem, irmão da guitarra, é isso aí. Precisamos nos posicionar, perdoar, liberar perdão, anunciar salvação, anunciar libertação. Lembre-se que você não merece o amor de Deus, eu também não mereço. Nós não merecemos o perdão, mas Ele se entregou por amor a nós. Por amor a nós. E qual é a nossa resposta diante desse tão grande amor? Qual é a nossa resposta diante de tudo que Ele tem feito por nós? Eu quero cantar com você. Vamos cantar essa última canção nessa noite. E que você cante essa canção e observe a letra. E cante com fé. Lutamos com armas de fé. Que como igreja nós possamos orar mais, se posicionar mais. Clame por salvação na sua casa, clame por salvação na sua família, clame por seus filhos, por seus familiares. Declare diante do Senhor, diga: Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode cair tudo ao meu redor, mas nós vamos permanecer de pé. Senhor, eu pequei, eu falhei, e muitas vezes, talvez eu venha a falhar ainda, mas tem misericórdia de mim, purifica o meu coração, purifica a minha alma, o meu ser. Toma-me completamente em tuas mãos, em nome de Jesus. Fique de pé, igreja. Lutamos com armas de fé. Cante com todo vigor. Que nada irá resistir. Enquanto adoramos. Em meio às tribulações. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Cante, vitorioso és. Vitorioso és. Na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu, Jesus está vivo. E nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer. Muralhas vão estremecer. Cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és.
Senhor é imutável, inigualável, incomparável. Ele é poderoso, Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Os reinos vêm e vão, as nações que estamos hoje vendo, pode ser que amanhã não existam mais, mas o reino de Deus continua de pé. O Senhor continua de pé, invencível, e Ele é vitorioso, e Ele deseja te dar vitória nas áreas que você está enfrentando dificuldade. Você precisa simplesmente dar o lugar ao Senhor. O que é que tem te afligido a sua alma? O que te trouxe nessa casa de oração nessa noite? Qual foi a sua motivação para estar aqui? Eu não sei o que motivou você para estar aqui, mas Deus te trouxe até aqui hoje, porque Ele quer fazer habitação em você. Por isso, feche seus olhos agora. Se você não fez isso ainda hoje, se você não fez em momento algum, faça agora. Fala: Santo Espírito de Deus, toma teu lugar na minha alma, na minha vida. Ser vitorioso na minha mente, no meu coração. Estabelece o teu reino dentro de mim. Em nome de Jesus, vai embora todo medo, toda angústia, toda ansiedade, toda preocupação, todo desespero. Eu me lanço diante do Senhor para dizer que eu confio em Ti. Eu me lanço nos Teus braços de amor, reconhecendo que o Senhor é o meu Deus e o meu Pai. Pai, em nome de Jesus, quebra o meu coração, me purifica, me torna cada vez mais parecido contigo. Senhor, o Senhor me vê e sabes bem, sabe o que passa dentro de mim, sabe o que me atormenta, sabe o que me fez caminhar na incredulidade, sabe todas as lutas que enfrentei desde a minha infância, e agora também não tem sido fácil para mim. O Senhor sabe, mas eu sei que o Senhor venceu naquela cruz quando morreu no meu lugar. Eu sei que o Senhor venceu naquela cruz quando ressuscitou. Eu sei, Pai, eu sei que por meio de Ti eu também já sou muito mais que vencedor. Por isso eu quero descansar no Senhor a partir de hoje. Pai, não me deixa cair nos enganos, nas falsas doutrinas, na falsa religiosidade. Não deixa, Pai, não nos deixa sermos um grupo de pessoas que se reúnem aos domingos, mas nos outros dias vivem com o coração longe do Senhor. Não deixa que seja assim, meu Pai, mas ser vitorioso em nós e por meio de nós, em nome de Jesus. Ajuda-nos a anunciar que é chegado o reino dos céus, a começar na nossa casa, a começar no lugar onde estamos e com quem nos relacionamos no dia a dia. Abençoa cada um dos meus irmãos, ó Pai, diante de tudo que ouviram nessa noite, que a Tua palavra, cumpra os propósitos estabelecidos no Teu coração, não voltará vazia. Assim nós cremos e concordamos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus.